E o Tom tinha um senso de humor enorme. Às vezes eu dava uma volta com ele e um dia ele falou para mim, olha, eu nunca vi dois povos tão parecidos como o brasileiro e o americano. Eu falei, como, Tom? O brasileiro e o americano, ele falou, são iguaizinhos. O americano acorda de manhã, começa a criticar o healthcare, o problema, o seguro-saúde, o sistema de impostos, o sistema educacional, o sistema de transporte nos Estados Unidos. E o brasileiro também acorda e começa a meter o pau nos Estados Unidos. O João Marcelo Bosco que conta que uma vez ele viu o Tom Jobim andar por uma pista inteira de uma boate no Rio com um copo de uísque em cima da cabeça. Aí sentou e falou assim, mas qual o problema, Tom? Falou assim, ordens médicas. Ele mandou suspender o álcool. Maravilhoso. Qual a tua piada predileta de maestro? Hein? Qual a tua piada predileta de maestro? De maestro, tem uma boa. Diz que um avião caiu no deserto do Saara e todo mundo morreu, menos o maestro. Calor a 50 graus. E o maestro, embora fosse ateu, ele falou, Deus, por favor, me ajude. Era meio-dia. Pelo menos algumas gotas de água na minha mão. E Deus atendeu o maestro e pingou umas gotas de água na mão dele. Ele aproveitou com as gotas que caíram na mão dele e arrumou o cabelo. Em vez de beber, foi arrumar o cabelo. Uma das minhas prediletas é que 3 maestros estavam reunidos e aí um falou, você sabe que entre nós 3 eu sou o melhor, né? Aí o segundo maestro falou, você está completamente equivocado. Ontem eu conversei com Deus, Deus me garantiu que eu sou o melhor de nós 3. Aí o terceiro falou, eu? Eu disse isso? Eu disse isso. Não, tem a outra. E tem a outra que o maestro chegou numa loja e quis comprar um papagaio, né? Aí o vendedor falou, olha, esse papagaio, o preço é $500. Mas por quê? Ele canta a área de Mozart. Aí perguntou e aquele papagaio? Aquele custa $1.000 porque canta áreas de Mozart, de Verdi e de Puccini. E aquele? Aquele é $10.000. Oh. O que ele canta? Aquele não canta nada. Eu falei, mas por que 10 mil? Falou, porque esses dois chamam aquele de maestro. E história de maestro com orquestra, de embate. Reza a lenda que o Leonard Bernstein uma vez foi reger a Filarmônica de Viena, que é conhecida pelo temperamento horroroso dos músicos. Ah, é? Aí um dos repórteres chegou pro Spala da orquestra. O Spala é normalmente o primeiro violinista. Falou, o que o maestro vai reger hoje? O cara falou, o que o maestro vai reger, eu não tenho a mínima ideia. Nós tocaremos a 7ª de Beethoven. Ele rege, a gente... E aí e com a portuguesa, quando ela voltou para a Série A, eu toquei também o hino nacional no estádio da portuguesa, quando ela estava voltando para a Série A. Mas com a portuguesa eu tive uma... Lá no Canindé? No Canindé. Mas tive uma cena na portuguesa também que eu percebi que eu não estava com a bola toda. Porque um diretor, um dia, quando eu chego lá, todos os torcedores, uma festa incrível, vou pro meio do gramado, tudo. Mas um diretor chamado Vital me apresentou para uma senhora e falou, sabe quem é este senhor? Ela, Ele falou, João Carlos Martins. Ela, Aí ele ficou irritado, ele falou, João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. Ela, ainda. Aí ele ficou irritado.
Ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de bar num jogo da Portuguesa da segunda divisão. Sabe o que ela falou? É que eu não frequento barzinho, né? Olha pra aí, mano. Aí eu O falei, maior intérprete de bar. nem falou bar. Ainda se falasse bar, tudo bem, mas foi barzinho, meu. Barzinho Ele ainda. jogou lá no fundo do poço. Entende? Cara, você sabe que tem uma história muito interessante contada por alguém muito próximo do maestro. E aí vale um parênteses. O João Carlos é um dos caras que melhor resolve essa questão do isso é música popular ou isso é música erudita, isso não se mistura. O João já fez concertos com o Anderson Noyes, que é um DJ, fez concertos com a Maria Bethânia. E aí uma vez, os Chitãozinho Chororó queriam alugar a Sala São Paulo para uma apresentação e lhes foi negada. Exato. Aí o que você fez? Naquela época tinha um pessoal na Sala São Paulo com atitudes, um pessoal muito... tem muitas pessoas no campo principalmente da música clássica, de nariz empinado, que acham que a música só pode ser ligada a Bach, Beethoven, Brahms. Eu sempre digo que, apesar do Big Brother Brasil, o meu BBB é Bach, Beethoven e Brahms, entende? Então, o Chitãozinho e Chororó, eles quiseram alugar a sala, aí colocaram problemas, tudo. Aí eu aluguei a sala com a minha baquiana filarmônica SESI SP, e aí a sala, uma vez já estava alugada, não podia contestar quem era o meu solista convidado. E os solistas convidados eram o Chitãozinho e Chororó. Aí nós fizemos o concerto, e aí teve um momento muito emocionante. O Chororó chegou e falou: há 40 anos atrás, eu desci com meus irmãos, meu pai, minha mãe, aqui nessa estação Júlio Prestes, uma sacolinha na mão, para tentar a vida em São Paulo. E aí ele, com lágrima nos olhos, ele falou, nunca esperava que 40 anos depois, exatamente 40 anos depois, eu estaria cantando na Sala São Paulo, que é na estação Júlio Prestes. Poxa. Foi um momento emocionante. Aí nós fizemos a Ave Maria de Bach, eu tocando no piano e ele cantando. Aí até uma lágrima saiu dos meus olhos. E para chegar na Sala São Paulo, hoje tem um boulevard. É muito engraçada essa história. O governador, o João Dória, resolveu fazer um boulevard com o nome João Carlos Martins. Você saindo da estação, tem um painel de vidro enorme escrito Boulevard João Carlos Martins, entende? Mas algumas pessoas na própria sala falaram, na Constituição, nós queremos aconselhar, a Constituição não permite o nome de uma escola, uma estátua, uma ponte, uma estrada, hoje mais com pessoas vivas. A nova Constituição não permite. Foi feito. Aí o governador não desistiu. Aí o departamento jurídico estudou e viu que na Constituição não tem a palavra boulevard. Então tinha essa brecha. O senhor teve que parar a carreira? Parei 2 vezes. 2 vezes? Uma vez em 1970 e a segunda vez em 1985. E nas 2 vezes o senhor achava que não ia voltar? Achava que não ia. Quando eu parei em 70, eu 6 meses antes, eu morava em Nova York, eu cheguei a entrar numa banheira com uma gilete para me suicidar. Tá brincando? Os médicos falaram que que não tinha solução, que o problema era psicológico, não sabia, ainda ninguém sabia que era uma doença, que é uma doença no cérebro. Poxa. Cheguei a entrar na banheira com a gilete, estava no meu apartamento sozinho em Nova York, aí tocou o telefone
E eu não atendi. Naquela época não é como hoje, toca o telefone 12 vezes e para. Ah, fica tocando. Tocando sem parar. E tocava, e tocava, tocava. Aí eu não parava, eu fui atender o telefone, era o meu professor de piano. Foi atender puto. Né? Aí o meu professor de piano falou, pô, João, tô sabendo que você tá meio deprimido. Conversou uma meia hora comigo, eu voltei, joguei a Gillette no lixo. Tem essa cena no filme João o Maestro, que tá na Globoplay. E aí, joguei a Gillette no lixo e passei a ser o cara com o maior amor à vida que você possa conhecer. Falou isso pra ele? Não. Depois, quando eu voltei, eu fui primeiro pro boxe e tudo, mas eu falei, aquele seu telefonema me salvou a vida. E eu vou... Depois ele faleceu, e hoje que eu digo, sou a pessoa com o maior amor à vida que você possa conhecer. E a primeira pergunta dessas três, maestro, é qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? O momento mais difícil foi o dia que eu entrei na banheira. Sem dúvida alguma, foi o momento mais difícil. E o momento mais significativo foi o dia que eu cheguei à conclusão que uma pessoa corre atrás dos sonhos dela. Quando ela menos espera, os sonhos começam a correr atrás dela. É mesmo? Quando você menos espera? Quando você menos espera, é o que está acontecendo na minha vida agora.